Vamos lá, gente. Bom, aceleração escalar média. A gente está falando aqui, então, da grandeza que mede a variação de velocidade por intervalo de tempo. Bem, a aceleração média é calculada através da variação de velocidade pela variação de tempo. Legal. Essa variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial de um movimento. A unidade da aceleração média, ela é a unidade de velocidade dividido pela unidade de tempo, que dá metro por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que se eu tenho, por exemplo, uma aceleração de 20 metros por segundo, isso quer dizer que a cada segundo a minha velocidade aumenta 20 metros por segundo. Por exemplo, se eu estou parado e daqui a um segundo, por exemplo, eu tenho uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Se eu estou em repouso, daqui a um segundo, a minha velocidade vai ser quanto? 3 metros por segundo. Porque essa aceleração quer dizer que a cada segundo que se passa, a minha velocidade aumenta 3 metros por segundo. Beleza? E se eu tivesse uma velocidade de 20 metros por segundo e uma aceleração contrária a ele de menos 5 metros por segundo, esse menos aqui, nesse caso, contrária ao sentido crescente da trajetória, esse menos está aqui para representar que ele está no sentido decrescente. Bom, a velocidade daqui a um segundo, ao invés de aumentar 3 metros por segundo, como foi o caso anterior, essa velocidade diminuiria 5 metros por segundo. Então, daqui a um segundo, eu teria 15 metros por segundo. Eu teria 15 metros por segundo. Se eu te perguntasse, por exemplo, daqui a quantos segundos ele pararia? Bom, é o tempo suficiente para eu subtrair 5 metros por segundo a cada segundo. Repara comigo que daqui a 4 segundos eu subtraio 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então eu subtraio 20 metros por segundo. Daqui a 4 segundos eu estaria parado. Porque a cada segundo que se passa, eu vou tirando do valor da velocidade 5 metros por segundo. Beleza. Seguindo aqui, algo muito importante para a gente sempre ficar ligado é que a aceleração ela não muda a velocidade. A aceleração ela mede a mudança. Quem muda a velocidade é a força. A aplicação de uma força varia a velocidade. A aceleração, ela mede apenas essa variação. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir para o nosso exemplo aqui. Vamos ver a classificação do movimento. Eu posso ter dois tipos de classificação. O movimento acelerado e o movimento retardado. Bom, o movimento acelerado, a velocidade aumenta. No movimento retardado, a velocidade diminui. Vamos ver aqui como é que ficaria isso. Imagina que eu tenho um corpo se movendo no sentido crescente. Então eu tenho a velocidade desse corpo positiva. Para a velocidade dele aumentar, eu tenho que ter uma aceleração também positiva. Legal? Então eu estou falando que esse corpo está andando para frente. Se ele está andando para frente, a velocidade positiva, ele é um movimento progressivo. Então ele é um movimento progressivo e ao mesmo tempo é um movimento acelerado. Legal? Bom, já esse movimento de baixo, se eu determinar que o sentido desse movimento ele é um sentido decrescente, ele está indo contrário ao sentido crescente da trajetória, essa velocidade precisa ser negativa. Eu preciso ter um menos v. Bom, se eu tenho um menos v aqui, eu vou ter, por exemplo, para a velocidade aumentar, eu tenho que ter uma aceleração também negativa. Às vezes eu vejo alguns alunos falarem que a aceleração negativa é sinônimo de corpo parando. Não, eu estou aumentando a velocidade e ao mesmo tempo eu tenho uma aceleração negativa. Legal, esse movimento aqui está andando para trás, então é um movimento retrógrado.
retrógrado, e também é um movimento acelerado. Legal. Para a velocidade diminuir, a gente fala que esse movimento ele é retardado. Vamos lá. Velocidade diminui, então vamos supor que ele está andando para frente, velocidade positiva, então ele continua sendo um movimento progressivo. Só que a aceleração dele está se opondo. Eu tenho uma aceleração negativa. Repara comigo que no movimento retardado, a aceleração e a velocidade vão ter sinais contrários. Então, eu tenho um movimento progressivo e ao mesmo tempo é um movimento retardado. Beleza? Agora, se eu estivesse andando para trás, se eu tivesse um movimento regressivo, ou a gente pode também chamar ele de retrógrado, eu teria uma aceleração positiva, tá vendo? Eu teria uma velocidade negativa, mais uma aceleração positiva. Então, com isso, a gente pode concluir o seguinte. Para finalizar a definição desse movimento, eu tenho um movimento aqui, ó, retrógrado, e também o quê? Retardado. Beleza? Então, olha só. Para a velocidade aumentar, eu posso ter uma aceleração maior que zero e uma velocidade maior que zero. Ou uma aceleração menor que zero e uma velocidade menor que zero. Já para a velocidade diminuir, eu posso ter uma aceleração maior que zero e uma velocidade menor que zero, como é esse segundo caso, ou uma aceleração menor que zero e uma velocidade maior que zero. O que a gente pode concluir? Para ser acelerado, o sinal da aceleração e da velocidade tem que ser igual. Para ser retardado, o sinal da velocidade e da aceleração tem que ser diferente. Legal? Valeu, até a próxima aí. Um forte abraço. Tchau, tchau.